Eu não conseguia ir para frente, porque não era isso. Embora eu sou geminiano, eu sou muito curioso. Então, para você me convencer de algo, se você conseguir me instigar a curiosidade... Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast É Preciso Ter Coragem. Aqui a gente fala sobre prosperidade, sobre saúde, carreira, vida de uma forma geral. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial para mim, mas eu vou ler a bio, porque a bio tá incrível, tá? Vou ter que ler essa bio aqui. Big Victor, homem trans, pai angoleiro, tatuador, estúdio Victor Tattoo e Piercing, 139 quilos para 92 quilos, vida saudável, se faz dia a dia. E também, né, hoje está casado com a... Não tô casado. Não tá casado. Ainda não. Ainda, mas vai casar. Pronto, já ajudei você. Como que pronuncia? Riliene. Riliene. Estamos aqui com o Victor. Victor, se apresente também do jeito que você gosta. Conta um pouco da sua vida pra gente. Olá, pessoal. Meu nome é Victor. É muito prazer estar aqui, gente. É uma satisfação, assim, sem tamanho, né? Porque eu participei disso aqui antes disso aqui existir. Verdade. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Que bom que você está feliz. Muito feliz de estar Eu aqui também tô, a Lu não tá aqui, tá triste com certeza, porque queria estar aqui. Mas, Victor, o pod é preciso ter coragem. Eu sei da sua história de uma maneira bem profunda, né? E eu queria que você começasse falando, assim, o primeiro momento que você se lembra, que foi o momento que você precisou ter coragem. Assim, um primeiro momento que foi muito marcante na sua vida. Que foi muito marcante. Eu acredito... Olha que você me levou para uma parte que eu não estava lembrando agora. O primeiro momento que eu precisei ter coragem, eu acho que o primeiro ato, o grande ato de coragem que eu tive foi quando eu raspei a cabeça. Porque quando eu me assumi, primeiramente, para ser homem trans, passo a passo, para a maioria das pessoas, para chegar em assumir homem trans, primeiro ela se assume lésbica, né? Aí eu me assumi lésbica, eu estava gestante do meu filho, eu tenho um filho biológico, João Manuel, um beijo, pai te ama muito, meu filho é maravilhoso, gente. Melhor filho, assim, que alguém pode ter na vida é meu filho. E aí, eu tava muito cansado das pessoas tentarem fazer eu mudar de ideia, tentar me doutrinar. Ai, como você tem certeza que você gosta de mulher? Por que isso? Por aquilo outro? E eu tinha tentado ter um relacionamento heterossexual, né? Heteronormativo, na verdade. E, mais uma vez, não tinha dado certo. Porque, gente, se você pega um peixe e coloca ele dentro de um galinheiro, o que vai acontecer com esse peixe? Ele vai fazer o que ali, né? Então, é a mesma coisa. Eu não conseguia ir para frente, porque não era isso. Embora eu sou geminiano, eu sou muito curioso. Então, para você me convencer de algo, se você conseguir me instigar a curiosidade, água mole e pedra dura tanto bate, apesar que funcionava mais quando eu era adolescente, né? Hoje não funciona tanto, não. Hoje eu tenho um contexto assim mental mais firme, mais solidificado, já tenho meus princípios mais solidificados, eu já me conheço muito bem, já sei exatamente o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero tentar, o que eu não estou nem disposto a tentar. Mas naquela época não. E aí, como eu estava muito cansado dessa falação na minha cabeça, minha mãe, todo mundo que me rodeava falando isso, e era essa época que eu estava gestante, eu ainda estava tentando performar uma feminilidade. E aí eu tinha um cabelo assim, grande, né? Normal, compridinho. Aí eu saí sem falar para ninguém. Fui lá na cabeleireira, cheguei em casa com moicano. Tava com 7 meses de gravidez. Meu Deus, eu ia perguntar isso. 7 meses de gravidez, a barriga começou a crescer com 7 meses. Porque até os 7 meses a minha barriga era para dentro, de costas, ninguém imaginava agora que eu estava gestante, né? E aí eu cheguei com um moicanão na cabeça. Porque aí minha mãe não ia mais querer apresentar os amigos dela para mim, não ia mais com aquela palhaçada de perguntar, ai,
Mas como você tem certeza? Ai, meu Deus, isso é tão cansativo, gente. É a mesma coisa de eu chegar aqui pra Hannah e falar assim, nossa, mas por que você quer ser psicólogo? Mas por que você fica nisso? Ou, não, você quer ser mentora pra quê? Não, fica só lá na clínica lá, é tudo mais fácil. As pessoas têm essa mania. E aí fica falando, as pessoas querem ditar na sua vida o que você tem que fazer. Mas quem tá dentro da sua pele é só você. Quem sabe o que você sente, a dor que você sente quando alguém corta você e acontece alguma coisa, é só você, ninguém mais. Os bastidores, né? Quem sabe. Por mais empatia que eu possa ter, eu não vou saber o que a Hannah sente. Na primeira análise que eu fiz, quando eu fiz a análise com você, você me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Olha, quero saber. Pela minha análise corporal, você foi falando assim, as minhas características, foi dando muito certo, assim, foi encaixando. Eu tinha o dom da empatia. Então, eu sou uma pessoa que é muito natural, eu consegui entender de uma forma muito profunda o que a pessoa está sentindo. Mas o que a pessoa está sentindo de verdade é somente ela que pode dizer. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que esse foi meu primeiro grande ato de coragem, assim, que começou... Acho que a minha carreira, assim, de louco começou lá, entendeu? Porque só os loucos sabem, né, gente? Caramba! Só os loucos sabem. Começando por aí, falando em carreira, você já fazia tatu? Como é que foi? Não, eu... Isso. Nossa, gente, nem imaginava que ia ser tatuador, viu? Pensa numa pessoa chata. Pensa numa pessoa meticulosa, numa pessoa que olha tudo assim, os detalhes das coisas. Você vai me mostrar um serviço mal feito para mim, não adianta você mostrar. Se eu sou interessado, eu posso até ser positivo, eu posso te incentivar e tudo, mas se é uma coisa séria e você está esperando a minha aprovação para aquilo, não me mostre. Porque eu não vou aprovar algo que está errado. Então, eu sou muito chato mesmo. Mas isso é uma coisa que me ajudou muito no meu trabalho. E aí, eu olhava, eu sou do 1º de março. Há 9, 10 anos atrás, tatuagem lá onde eu moro, quem tinha era só malandro. Só aquele povo assim, sabe? Do naipe mesmo, assim. E aí eu achava muito feio. Nossa Caraca. Senhora, eu achava muito horrível. Eu era muito preconceituoso mesmo com tatuagem. Eu achava horrível, porque aquele era o meu mundo. Sim. No meu mundo em que eu vivia, a tatuagem era aquilo. Eu não tinha o conhecimento... quase menti aí, porque, tipo assim, tinha outra referência que eu tinha de tatuagem, né? Mas totalmente fora daqui, não tinha como achar que isso era possível aqui. Era a Pitty, eu era fã da Pitty. Então, eu lembro que uma vez eu comprei uma revista, acho que foi meu primeiro contato com a tatuagem. Eu comprei uma revista onde ela era o tema da revista inteira e as tatuagens dela eram o tema da revista. Eu até queria fazer uma tatuagem assim igual a dela, um clave de sol, meu Deus, ainda bem que eu não fiz. Nossa, essa hora eu tinha arrancado meu braço. E aí, foi meu primeiro contato lá, mas eu nunca quis ser tatuador. Achava tatuagem feia, tatuagem era coisa de gente com péssimo gosto, né? E aí, a volta que o mundo deu nas voltas que o mundo dá. Um dia, comecei a me relacionar com uma menina que tinha um monte de tatuagens. Era uma menina, assim, muito doidona, geminiana também, muito doidona. E, assim, aquela pessoa que, tipo assim, se apaixona hoje, amanhã tá tatuando seu nome. Caramba! E aí, ela tinha nome de ex pro corpo inteiro. Meu Bota Deus fé. do céu. Tinha... Não, mas agora eu quero fazer uma pergunta. Ela fez o seu? Fez. Ah, tá. É pelo menos isso, né, gente? Não, fez pequeno porque eu barrei, né? Isso aí é outra parte da minha vida. Eu só tenho eu tenho 2 ex que não fez meu nome. O resto tudo fez meu nome, gente. Caramba, olha só, gente. Não pode fazer propaganda. Meu Deus do céu. E aí, graças a Deus, as 2 últimas teve juízo, né? Me escutou. Porque eu não queria que fizesse mesmo, não. Não é uma coisa que eu queria que fizesse. Fizeram porque elas quiseram. Entendeu? Hoje eu entendo porque elas fizeram, mas não vem ao caso. E aí, eu não gostava de tatuagem, eu conheci essa menina. Tinha um rapaz lá que nós conhecemos. Eu era ambulante, eu era vendedor de algodão doce na feira. Mentira. Eu vendi algodão doce e balão em porta de escola, pá. Caramba. Antes disso, eu já tinha sido muita coisa. Eu já fui muita coisa mesmo, gente.
Eu acho que eu só nunca roubei nem me de droga. Entendeu? Porque eu valorizo muito a liberdade aqui fora, assim, sabe? Ai, eu amo ser livre, eu amo ir e vir onde eu quero. Eu sou uma pessoa que eu ando certinho com as minhas coisas, porque eu gosto de ter liberdade. Sim. Entendeu? Os documentos da moto andam de dia porque eu quero passar de cabeça. Imposto. Nossa, aí eu passo posturado, eu quero passar posturado em frente a uma blitz, assim, ó, sem medo de me barrarem. Esse dia eu não tava assim, nossa, eu passei com na mão, assim, apertado. Agora já tá em dia de novo. Acontece. Acontece. Então, aí nós conhecemos esse rapaz que também era assim aventureiro, assim, vendia um monte de coisa para ganhar o dinheiro. Sim. E ele fazia tatuagem. Só que assim, nada profissional, tudo em casa. Ah, você quer fazer uma tatuagem? Eu tenho uma maquininha aqui, aí pegava o negócio, fazia em você aqui mesmo, assim, ó, do jeito que tava aqui. Tem um pano aí, fulano? Aí nós limpar, é assim que era a tatuagem, assim, era bem tranquilão, bem good vibe, bem hipster. E aí um dia, ela queria cobrir essas tatuagens, com nomes, que eu achava muito feio, ela sabia disso. E aí esse cara foi lá fazer a tatuagem dela. E fazia dia que ele tava oferecendo esse kit pra mim, que ele queria vender o kit dele pra ele voltar pra cidade dele. Era de Campo Grande. Sim. Aí eu falava assim, aí ela falava pra mim comprar. Aí eu falava assim, você é doido? Pra que eu vou comprar isso aí? Eu não gosto de tatuagem. Aí ela falou, não, mas dá pra fazer um dinheiro extra, não sei o quê, babá, né? Aí eu falei, mas eu nem gosto disso, né? Nisso eu sempre fui enérgica. Eu não trabalho com aquilo que eu não gosto. Eu não trabalho. Eu tenho que ver tem que ter uma perspectiva sobre aquilo que eu vou trabalhar. Aí eu peguei e ele foi lá tatuar ela. O combinado era como a gente trabalha na rua, a casa tipo assim, tem muito serviço atrasado, né? Enquanto ele fazia a tatuagem nela, eu ia lavar roupa e terminar limpar umas coisas lá em casa. Mano, nossa, ele começou a tatuar ela, eu não saí de cima, assim, ó. Eu fiquei encantado. Caramba. Foi amor à primeira vista, assim. Eu falei, cara tatuando assim. Eu falei assim, pra mim, muito audacioso, gente, muito peito. Eu olhei ele tatuando assim, eu falei assim, cara, eu faço melhor que ele. Eu dou conta de fazer isso aí melhor, eu ainda faço melhor que ele ainda. Nossa. Aí tá, eu vi ele fazendo todinha a primeira tatuagem. Aí eu fiquei encantado, aquilo mexeu comigo, né? Eu nem dormi de ansiedade. Aí eu falei, eu acho que eu vou querer comprar. Aí ele ia voltar depois pra fazer a outra. Pra tampar outro nome. Sim, meu Deus. Aí era uma coruja. E aí ele foi fazer a coruja nela, né? Aí eu cheguei nela e falei assim, deixa eu fazer. Deixa eu testar e ver se eu dou conta. E ela tava bebendo. Pra ver se conseguia, né? Porque dói, né, gente? Não adianta, tatuagem dói mesmo. Aí, todo mundo lá, felizão, pá. Ela falou assim, depois de muito trabalhar na mente dessa mulher, ela deixou fazer os traços lá, nela. Aí eu gostei demais. Nossa senhora, o trem bom, assim, eu pegava na máquina, assim, e eu riscava a pele, assim, ó. Eu fiz uns 3 traços sem agarrar a agulha. Sim. Eu falei, nossa, eu nasci pra isso. E eu sempre tive uma coordenação motora muito boa. E eu desenhava já. Desde criança eu gostava de desenhar. Eu era muito hiperativo dentro da sala de aula e tudo. Aí eu me entediava muito rápido. Às vezes eu já sabia o que a professora estava passando. Eu achava que eu não precisava aprender. Aí eu pegava meu caderno e ficava riscando. Igual eu tô aqui agora. Sim. E aí eu ficava assim, né? E aí eu peguei a agulha. E comecei a fazer. Eu fiz praticamente a metade, ele praticamente a metade. Eu fazia um pouco, aí ele lá fazia um pouco, ele falando que ele sabia. Era pouca coisa, mas aquela pouca coisa que ele me ensinou foi o que fez eu estar aqui hoje. Caramba. E aí, eu falei assim, vou ficar com o seu kit. Aí ele tinha umas 3 agulhas fechadas lá, uns restinhos de tinta assim no vidro, sabe? Colorido. Uns batoquezinhos que é onde um recipiente pequenininho onde você coloca a tinta. Aí só que assim, desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a estudar, comecei a entender mais ou menos as coisas, gente, eu sou muito psíquico com germes, sujeira, essas coisas.
Eu não tenho faculdade de medicina nem nada, mas eu entendo, assim, eu falo um monte de coisa, eu estudo tanta coisa de fisiologia da pele, que eu de olhar para uma ferida, eu sei, assim, quantos dias que ela está cicatrizando, entendeu? Caramba. Quantos dias ela vai levar para cicatrizar e tudo mais, porque eu sou muito preocupado com essas coisas, entendeu? Já chegou gente, eu faço piercing também, já chegou gente com problema de outro body piercing, né? Já chegou gente, a cliente meu que tinha furado piercing há muitos anos atrás, há muito tempo, mas que nunca curou o piercing, não seguiu minha dieta que eu orientei. E aí foi tomar banho de piscina. Na hora que ela mandou a foto, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí eu peguei, olhei, pedi pra ela mandar foto, olhei. Eu pela foto, eu identifiquei que a menina tava com fungo na perfuração. Porque eu estudo. Então eu sou psico, eu até arrepio, só de pensar nessas coisas. E aí eu estudo muito sobre essas coisas. E aí eu olhei ele tatuando assim, só tinha uma coisa que estava me incomodando ali. Que ele estava limpando a tatuagem com pano. Não. E com uma garrafa de água. Só isso, tá? Nossa, isso estava me incomodando muito. Muito, muito mesmo, gente. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa... Não sei. Não, só de você falar já dá pra saber o incômodo. É muito. Isso me incomodava muito mesmo. Entendeu? E aí eu peguei e perguntei, mas assim, não tem uma coisa que a gente pode usar para limpar e jogar fora? Ele falou, não, tem os estúdios, os outros tatuadores que é profissional, sim, tem estúdio, eles usam papel toalha. Eu falei, tá. E onde que a gente compra esse material? Eu comecei a pesquisar ele, né? Ele, não sei o quê. Eu falei, compensa abrir um estúdio? Aí comecei a pesquisar o que ele sabia. Ele não sabia muito, mas o que ele foi sabendo já me foi me dando direção. Aí um dia eu perdi a vergonha, fui no estúdio de tatuagem que tinha lá perto, no CPA, perto do Braço Trato, tinha um estúdio lá. Aí eu fui lá, conversei, fui lá devagarzinho. Comprava uma coisinha, aí especulava, comprava outra. Naquela época, a gente não tinha nem metade dessas informações que a gente encontra. Que ano que era? Acho que 2015. Ainda não tinha essa avalanche de informações que tem na internet. Não tinha. E aí eu perguntava para um, perguntava para outro. Aí fazia amizade com um, fazia amizade com o outro. Aí eu falei assim, mas a tatuagem desbota, faz o quê? Faz isso. Pra tatuagem não ficar verde, faz o quê? Faz isso. E aí fui catando, quietinho aqui, quietinho. Aí eu queria muito fazer um curso profissional. Aí o cara cobrou R$5.000 de mim pra me dar um curso de um dia. Caramba. Cara, eu tava fazendo tatuagem de graça pra aprender a tatuar. Eu trabalhava uma semana inteira pra me tirar, tipo, uns R$500 na semana. Eu ia ter R$5.000 na onde? Meu Deus. Aí eu fiquei muito indignado com aquilo, né? Falei, meu Deus, isso é um absurdo. Mas eu vou aprender, eu vou aprender. E aí eu continuei, fui indo. Aí eu não tinha vida. Eu sou hiperfocado. Você falar pra mim assim, vamos começar um projeto aqui hoje, nós vamos fazer isso, isso e isso. Se eu concordar com você, se você me ligar 2 horas da manhã, provavelmente eu vou estar acordado estudando aquilo que a gente vai fazer. Eu sou desse jeito. Cara, eu ficava assim, Tava todo mundo assistindo o filme, eu com foninho de ouvido, eu tinha meu irmão tinha um celularzinho melhorzinho, era um Samsung daquele branco, Pocket, mas que já tinha acesso ao YouTube. Tinha um Wi-Fi, pá. Aí tava todo mundo assistindo, brincando, conversando, eu tava assim, O fone era daquela que enfiava ainda, né? E eu, assim, olhando, assim, os time-lapse que tinha no YouTube, eu ficava olhando. Gente, era 24 horas, a única coisa que eu tava vendo no celular era tatuagem. Só tatuagem. E aí eu comecei a atender algumas pessoas, aí eu fui na casa de algumas pessoas, eu vi que o jeito que ninguém ia pagar caro pra me fazer tatuagem, então comecei a oferecer permuta. E eu fiz permuta de lanche, fiz permuta de tudo que você imaginar. Ainda faço. Normal, gente. De vez em quando, assim, quando a pessoa tem uma coisa que eu interesso muito, eu ainda faço, entendeu? Se é uma pessoa que eu gosto, que é uma pessoa que eu vejo que é uma pessoa honesta, eu faço. Aí eu fui fazendo isso, e aí o jogo foi virando. Aí, tipo assim, eu comecei no 1º de março, aí fui lá pro Coach Pop de Mossoró. Quando tinha acabado de terminar um relacionamento, essa que eu fiz a coruja, terminei o relacionamento com ela e comecei com outra pessoa, aí eu já fui morar pra lá. Aí eu fui morar pra lá, no Jardim Mossoró, que era no Cospó. Aí lá eu comecei outro estúdio. Não,
Pera aí, tô pulando uma parte. Isso você aprendeu sozinho, então? Só pra eu entender. Você foi estudando e aprendendo sozinho. Fui estudando e aprendendo sozinho. Até chegar nesse Antes lugar. de eu ir pro Mossoró, pro Cospó, que eu ia pagar... Porque lá no 1º de março, eu tava trabalhando adjunto com meu irmão, assim. Ele tinha um salão de beleza, eu também era barbeiro, entendeu? Fazia uns cortes também. E aí fazia depilação também. E aí eu fazia tatuagem. Então eu fazia tudo para gerar uma renda. Sim. E aí, o porquê que aconteceu... Outra parte. Foi muito difícil essa parte da minha vida. Porque, gente, a pessoa que tá com você... ela vai interferir diretamente, de uma forma diretamente no seu sucesso ou não. Que legal. Só um corte para você voltar já já. Gente, isso é muito importante, a gente fala disso o tempo todo aqui, que a pessoa que tá do seu lado, ela interfere, não só interfere, assim como pode te levar pro buraco ou te potencializar, né? Exatamente. E você sabe muito bem disso. Conta aí. Na pele, eu sei isso na pele. Pai que é experiente nos relacionamentos. Até demais. Aí, a menina, ela não teve paciência. 2 motivos. Eu atendia todo tipo de cliente. E eu sempre fui assim, conversador. Eu acho que naquela época eu era até muito mais do que eu sou hoje. Eu acho que hoje a idade me deixou mais recatado, assim. Eu acho que você tá mais seletivo. Tô mais calmo, eu converso, eu escuto muito. Tô aqui falando porque eu tô falando. Mas, no geral, na roda entre as pessoas, geralmente eu não sou o protagonista. Eu observo muito hoje em dia. Nossa, vai ter, tem mais de 3, 4 pessoas, eu vou estar só a pessoa que vou estar escutando todo mundo falar. Para depois eu falar alguma coisa. Então, hoje em dia eu sou um muito melhor ouvinte. E aí, eu conversava, pá. Aí, o meu trabalho, ele começou bom. Ele não era o que era hoje, mas ele começou muito bom. Não só pela dedicação que eu tinha nos meus traços finos, que eu percebi que isso que era... que eu percebi muito rápido que o meu público, quem pagava a tatuagem de verdade, era a mulher. O que vendia mais, o que eu ia conseguir fazer bastante, escalar... e eu ia conseguir ter uma recorrência muito maior. Traços finos. Ponto. Aí, traços finos, eu não ia gastar tanto, né? E ia ter um retorno rápido. Traços finos. O que eu fiz? Comecei a me dedicar. E atender muito bem meus clientes. 90% era mulher. 99%. Muito raro ver um homem tatuar. O que acontece? Minha mulher é muito bonita. Né? Eu nunca fui de se jogar fora, gente, como diz a minha mãe. E aí, eu conversava bem com todo mundo, mas eu sou uma pessoa... Nossa, já fui até chamada de sonso, tudo que você imaginar, assim. De mosca morta, de parada, tartaruga, porque às vezes, no dizer da mulher, a mulher tava dando em cima de mim, eu não tava vendo. Mas por quê? Porque eu estava preocupado com o meu trabalho. Eu queria que ela comprasse meu trabalho. Se ela estava com outra intenção, o problema era dela. Sim, viu, gente? Aprenda. O problema era dela. Eu não estava nem aí com a intenção dela. Porque, assim, eu acho que vem essa parte que eu sou muito hiperfocado. Eu já tenho uma mulher, eu já sou casado, tenho um relacionamento. Na minha visão... ser monogâmico não é questão só de caráter, é questão de inteligência emocional, foco de vida. Porque se eu já tenho uma mulher, já sou casado, tenho uma esposa, tá tudo certo. Aí eu tenho planos grandes para minha vida. Eu vou arrumar outra mulher, eu vou ter problema, eu não vou ter felicidade, porque eu vou ter que enganar essa daqui, aí eu vou ter que enganar aquela de lá, aí eu vou ter que trabalhar dobrado para sustentar as vontades das duas. É muita coisa para administrar. Então, eu sempre fui assim. Eu sou monogâmico porque eu sou hiperfocado, entendeu? Não é só questão de caráter. E, pra mim, eu acho que mentira gasta muita energia do seu cérebro. Você precisa de muita energia para sustentar uma mentira. Pra sustentar. Se eu mentir para você aqui e eu for falar a mesma história para ele, eu tenho que pensar muito, eu tenho que gastar muita energia para me manter toda essa... Pra lembrar depois. Dos detalhes, para me ser meticuloso. Isso queima muita energia. Sim. Já a verdade não, é leve.
Então, eu não é só por questão de caráter. O Victor é bonzinho. Gente, eu sou inteligente. Eu acho que você andar certo é inteligência. Intencional, né? Eu acho que não é só essa questão de ser bonzinho, não. É questão de inteligência. Entendeu? E aí, ela começou a ficar com muito ciúme, muito ciúme. Cara, nossa, era muito cabuloso. Teve uma época que ela ficou tão ciumenta que, tipo assim, atrás da minha salinha tinha um banheirinho que dava da área, ela colocava o banquinho lá e ficava escutando a conversa, gente. Pra ver o que eu estava conversando com a cliente. Nada de novo sobre o sol, tava conversando mesmo, eu converso com todos os clientes, entendeu? Tava vendendo meu peixe pra ela. Você entendeu? ficou há quanto tempo? Fiquei uns 2 anos com ela. E sua vida tava como? Não, tipo assim, deu esse passo aí que foi começar a fazer a tatuagem. Sim. Mas aí quando apareceu, eu tava muito pedindo. Eu não sei como eu tive uma ideia que se eu fosse pra fora viajar, eu ia alavancar minha carreira. Eu nem sabia de lei da atração naquela época, mas hoje eu vejo que ela já funciona desde aquela época. E nisso apareceu uma irmã de uma vizinha, que é de outra cidade, que gostou do meu trabalho, que viu o trabalho na minha vizinha que eu fiz. E aí falou assim, olha, eu moro em tal cidade assim, lá não tem tatuador. Quando o tatuador vem de outra cidade, é muito caro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você... E aí eu tenho minha comadre lá, ela tem uma sala de depilação, dá pra você atender lá. Você pode ficar na minha casa, você e sua esposa. A mulher é toda cheia da boa intenção, de verdade. Ai, tem gente que não acredita em anjo enviado por Deus, sabe? Eu sinto muito. Então, se você não acredita em anjos enviados por Deus, nunca vai aparecer anjos enviados por Deus na sua vida, só demônio. Eu acredito em anjos enviados por Deus, por isso que na minha vida aparece anjos na minha vida, aparece muitas pessoas boas, por isso que tudo dá certo pra mim, porque eu acredito. Simples assim. Entendeu? E aí, ela ficou com muito ciúme dessa mulher. Nossa, paranoica, mas assim, mas não é... Foi aquela coisa louca. E aí teve briga, a gente já tava tendo briga antes dessa mulher aparecer, por causa dessa questão das clientes que eu atendia. Sim. Nossa, eu lembro um dia que chegou uma mulher lá, nossa, a mulher era linda, uma pessoa assim de presença, sabe? Eu lembro até como que era a característica dela, mais ou menos. Ela era uma mulher branca, loira. A mulher era bem de idade mesmo, assim. Ela tinha quase 50 anos, mas se eu olhava pra mulher, parecia que a mulher tinha 30, no máximo. E acho que ela era ainda lembro que ela era enfermeira. O nome não lembro disso. Mas eu lembro que nós brigamos. E eu lembro por quê? Por que nós brigamos? Eu não sou burro. Eu senti que ela tava jogando indiretinha pra mulher. Eu não gostei. Eu tinha terminado de atender... E aí tava esperando a mulher ir embora, né? E a gente tava conversando que... tava esperando alguém vir buscar ela. Beleza. Na época não tinha Uber, era um mototáxi. Tava esperando um mototáxi. E aí eu senti ela jogando ferpa na mulher, sabe? Assim. Nossa, eu achei isso muito antiético. Falei, minha cliente não vai voltar. Uma mulher legal dessa, que paga bem, ela tá mandando embora. Eu fiquei revoltada, porque mexeu no meu bolso. Eu fico brava. Aí eu fiquei brava, conversei com ela e tudo. E aí, depois disso aí, só degringolou, sabe? Só foi piorando. Até que eu tomei a decisão. Aconteceu, essa menina apareceu, aconteceu a decisão. Eu tava certinho pra ir. Eu tava conversando com a mulher e tudo mais, e de repente a mulher me bloqueia no Facebook, no WhatsApp. Eita. Aquele sexto sentido na hora. Parece que alguém veio no meu vídeo e falou assim, a fulana foi lá, falou assim, assim, assado, por isso que ela te bloqueou. Nossa, foi certinho. Rana do céu. Pessoas de minha religião vão falar que é a minha virgindade, tem outros que vão falar que... Cada um vai falar uma coisa. Aí eu só sei que foi certinho. Aí eu consegui recuperar o contato. Resumindo. Acabou que eu fui para outra cidade, que separei dessa menina, porque eu entendi muito claramente que eu não ia ter futuro do lado dela. Por quê? Porque se ela, na minha visão, é assim. Se você não consegue enxergar o meu valor, eu não vou ficar tentando convencer você do meu caráter. Sim. Se você não entendeu o meu valor, quem perdeu foi você. Sim. Isso aí, desde que eu sou gente, eu sou assim. Eu sou meio tinhoso pra essas coisas. E aí eu peguei e separei, e aí, eu fiquei com outra pessoa. Também, infelizmente, eu acho que eu tava naquele negócio de repetir os ciclos, porque eu não tinha aprendido. Não tinha aprendido. Arrumei mulher ciumenta também. E aí eu
fui aprendendo. O que fez eu sair do 1º de março e ir pro Cochipó? Além da vontade que eu tinha. Apareceu uma oportunidade de fazer um curso, um workshop, que é um workshop, você olha a pessoa trabalhando, entendeu? Você assiste ela trabalhando. Workshop de tatuagem. É um workshop teórico, a gente ia lá, pagava, na época era muito barato. Não era barato assim, mas era barato. Sim. Era tipo R$250. Naquela época, R$250 era equivalia tipo a 1.000, 2.000 hoje. Porque era muito dinheiro, gente. Muito dinheiro mesmo. R$250. Mas eu consegui fazer os R$250. Então, eu entendi que era pra mim. Eu tomei decisão, eu falei, eu vou nesse workshop. Era de um profissional que eu tava acompanhando ele lá. A lei da atração de novo, gente. Eu tava acompanhando ele, eu tava gostando do trabalho dele. Apareceu esse workshop e eu consegui o dinheiro pra ir. Tudo deu certo pra mim. E aí depois porque eu não sabia fazer um colorido, assim, básico, pelo menos. Tipo assim, se fosse uma pimentinha, que era o que um monte de gente fazia naquela época. Na época. Eu não sabia fazer direito. Ia dar retoque, ia ficar ruim, ia machucar. Fui lá, vi ele tatuando. Quando eu voltei de lá do curso, eu falei assim, eu dou conta. Eu vou fazer. Aí peguei, mudei lá pro novo estúdio e pau na máquina. Porque lá eu já tava pagando aluguel e lá não tinha perdão. Porque lá, se eu não pagasse aluguel, eu ia ser despejado. Não era minha mãe que se eu atrasasse o aluguel, né? Não, meu filho, pode ficar aí. Bota da bunda. Não. Lá, se eu atrasasse o aluguel, eu ia ser despejado. Então eu tinha que, pau na máquina mesmo, sem dó, sem ficar com vitimismo. Aí eu peguei e fui pra lá. Aí foi dando certo. Aí eu fui pra lá com a proposta seguinte, que eu ia dividir o amigo meu abriu a barbearia, eu dividi o espaço com ele. Nós íamos dividir o aluguel, aí eu tinha uma banca de barbearia também. Aí eu levei. Aí ele, quem cortava mais cabelo era ele. Mas aí, tipo assim, aparecia, eu cortava também. Só que assim, eu sou muito sensível. E eu sentia que eu tava incomodando. Porque quando chegava cliente lá e ele não estava e eu atendia, depois ele ficava, sabe, assim, aconteciam umas coisas assim que eu percebia que ele estava incomodado por Virava um problema. Tipo assim, porque eu já ganhava muito com a tatuagem, eu não precisava da barbearia, sabe, uns comentários assim muito que pra mim não faz sentido. Porque eu sou, Hanna, eu acho que o meu fracasso ele serve só pra mim. Você não tem que ficar com dó de mim. Sim. Se nós dois estamos vendendo, você vende copo. Tá, eu não lembro. Xícara. Eu vendo taça. Você tá vendendo muito bem suas xícaras. Cara, eu não vendi nenhum. Você não tem que ficar com dó de mim. Sim. Eu tenho que descobrir como vender. Já que você tá vendendo também, eu tenho que, no mínimo, olhar pra Hanna e falar assim, o que a Hanna faz diferente que eu não tô fazendo? Né? Como que eu me inspiro nela? Aí eu vou perguntar, Hanna, como que você vende? Se você não quiser me ensinar, eu vou dar um jeito de aprender. Eu tenho que dar um jeito. Agora falar assim, você tá vendendo mais do que eu, você tem que me dar metade do que você ganha. Nossa, eu tenho uma raiva disso tão grande. Isso tem em todo lugar. Eu Todas as raiva. profissões, todos os meios. As pessoas elas acham que você tem que ajudar, que você é obrigado, mas elas não se responsabilizam. Não, e eu sempre tive raiva dessas coisas. Aí eu senti que eu tava incomodando, né? E foi acontecendo as coisas por coincidência, por também, tipo assim, nós éramos do mesmo centro religioso, aí tinha acontecido umas coisas no centro religioso também que já não tava me agradando muito, aí eu decidi voltar pra casa da minha mãe. Só que agora era diferente, porque agora eu já tinha uma postura um pouco mais de homem, já tinha um empreendedor, né? Aí eu voltei pra lá pagando aluguel, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de dinheiro, não gosto de desaforo. Você pode até fazer um favor por mim. Você pode até me ajudar. Mas se você me desaforar, pega o seu favor e enfia naquele lugar. Eu sou desse, assim, eu não vejo a hora. Quando eu fui, já falei. Entendeu? Porque, assim, não é porque eu tô te ajudando que eu tenho que humilhar você, ou que eu tenho o direito de ficar intrometendo na sua vida. Entendeu? Falando o que você tem que fazer. E aí, a tatuagem, ela é uma profissão que, até hoje, na verdade. Tenho 9 anos, até hoje faço isso. E às vezes eu tenho hora para acordar, não tenho hora para dormir. Porque compensa muito mais eu pegar, por exemplo, um fechamento de braço. Se o cliente der conta de terminar ele num dia, compensa de todas as formas para mim
terminar num dia. Se eu dei conta, o cliente deu conta, o cliente teve o dinheiro para pagar. Meu amor, meu nome é pronto, vamos fazer. E aí o que que acontecia? Às vezes eu começava a atender tipo 8, 9 horas da noite, aí minha mãe chegava, aí eu ia dormir tipo 2, 3 horas da manhã, às vezes minha mãe chegava 8 horas da manhã. Por que você não acordou ainda? Não sei o quê. Isso na hora tá dormindo. Querendo intrometer na minha vida. Fui engolindo, até que um dia eu falei assim, mãe, quantos que é o aluguel que eu pago pra senhora? Ah, é tanto. Então, eu pago aluguel, né? Não Isso que eu ia perguntar, se você pagava aluguel. Não moro de graça na sua casa. Aqui é minha casa. Eu sou seu filho, mas eu não moro de graça na sua casa. Então a senhora tem que respeitar a minha casa. Eu amo a senhora, mas a senhora tem que respeitar porque é minha casa. Eu não tô na casa da senhora, morando de favor. Enquanto a senhora estava dormindo, eu estava começando a trabalhar. Então a senhora, por favor, me respeite. Eu falei só isso pra minha mãe. Não xinguei ela, não... Entendeu? Minha mãe, gente. Pra mim é Deus do céu, minha mãe na terra. Bendito o útero que me pôs no mundo. Então, aí minha vida começou a ficar melhor, né? Ela parou de chegar na minha casa e bater na porta. Sim. Porque tinha acesso, né? Era tipo uma república, assim, com vários quartinhos, várias casinhas, mini casinhas. Aí eu peguei e depois disso, de lá, eu já tava com essa outra pessoa, que eu saí do Cospó, voltei pro 1º de março. Aí eu tive um desentendimento com meu irmão, que dividia o salão comigo. Aí ele saiu e largou mão de salão pra ele, que não dava dando certo. Porque ele também tava com a síndrome da vítima nessa época aí, que ele tava com raiva de eu ter que... tipo assim, às vezes eu aparecia, ele não tava lá, às vezes eu aparecia. Eu sempre soube fazer tudo, aprendi a fazer tudo. Aí, às vezes aparecia uma progressiva, eu fazia. Às vezes aparecia uma sobrancelha, eu fazia. E aí ele ficou meio com raiva, naquela época. Hoje ele não faz mais isso, ele tá seguindo a vida dele, parabéns pra ele. Tenho muito orgulho dele hoje, viu, meu irmão? Tenho muito orgulho de você. Espero que você esteja vendo meu podcast. Vou mandar pra você. E aí... nós tivemos esse desentendimento, uma série de desentendimentos. E aí ele saiu do lugar, eu fiquei sozinho lá. E aí eu comecei a focar só na tatuagem. Devagarzinho, fui focando mais na tatuagem, mais na tatuagem. Aí eu comecei a atender só com a marcada, não abria mais a porta do salão. Só com a marcada, só com a marcada. E aí foi indo. A Vicky foi ficando famosa, a Vicky foi ficando famosinha lá no 1º de março mesmo. A Vicky foi ganhando cliente, pá. Aí nisso aconteceu outras coisas na minha vida, mudei de centro religioso, pá. Aí... teve uma fase, foi quando eu fui na minha feitura santa, a gente carrega na feitura, no candomblé, a iniciação do candomblé, assim, você passa um tempão guardado lá dentro, é tipo um retiro espiritual. Antes de você falar, contextualiza com o seu objeto que você trouxe, que a gente sempre fala para trazer um objeto. Já aproveita e já conta essa história. Isso aqui é a guia do meu herê. O meu objeto que eu uso, que é muito importante para mim, que tem uma importância muito grande para mim, é isso aqui, ó, que ele colocou na guia dele, entendeu? Isso aqui é o rabo de um bodinho. Teve uma função que eu fui, um ritual que eu fui em outra cidade, na casa santo onde a minha namorada faz parte. E lá, como é da mesma nação, é Angola, os herês, eles fazem as coisas, né? E aí colocaram o meu herê, perguntaram, lá todo mundo, não tem esse negócio de sexo. Quem cabeça é homem, cabeça é mulher, todo mundo, quem souber fazer, faz. Aí colocaram o meu herê para limpar o bode. Ele nunca tinha feito isso sozinho, um bode, porque de onde eu vim, isso é serviço somente para homem, biologicamente homem. Então tem dogmas, tem... que eu não tinha quebrado ainda na casa do meu pai. Eu respeito, viu, gente? Eu respeito. Para mim, o pai de santo, eu respeito, digamos assim, o mesmo tanto que eu respeito a minha mãe. Por exemplo, se eu sei que na casa da minha mãe ela não gosta que toma café nas taças, eu não vou fazer isso. É simples assim. Para mim, é o meu jeito de viver no mundo.
Aí colocaram lá, ele fez. E ele fez sozinho. Muito rápido. E o pessoal, muita gente elogiando o meu Iorê, falando muita coisa boa dele pra mim depois, né? E ele guardou isso aqui pra mim de lembrança. E aí, tipo assim, a gente vai conversando, né? Aí ele foi falando as coisinhas pra mim e tudo, né? Então isso aqui ficou uma lembrança que pra mim, sempre lembrar que eu sou capaz de tudo. O meu Iorê me ensinou essa lição. E é um lembrete que eu tenho o apoio deles, entendeu? Porque hoje em dia, eu não entendi, demorei muito para entender isso. Então, por isso que uma das barreiras que eu tive para me assumir trans também foi a minha religião, porque disso. Porque às vezes os líderes, as pessoas que estão à frente do culto, não têm uma visão mais ampla, né? Tem uma visão que foi passada de ancestralidade dos mais velhos, e é isso mesmo, e ninguém questiona. Tá certo, cada um tem um jeito de viver. Aí, isso aqui é um lembrete que, para minha ancestralidade, eu sou eu. Não se trata dela ou dele. Na minha religião, meu nome, Digina é nome, chama Lembavurá. Não tem esse negócio de, não pode porque é mulher, não pode que é homem. Para espiritualidade, hoje, isso é a visão que eu tenho. Para a espiritualidade não tem isso de ser homem ou ser mulher. Entendi. Qual que é a energia que você tem? Por exemplo, eu entendo que em determinado momento a minha energia masculina se sobressai muito. Mas mesmo sendo um homem trans hoje, e mesmo a vida inteira carregando essa energia masculina aqui, que todos que me conhecem vê, todo mundo que me conhece, muita gente assim que nunca tinha me visto antes de eu me assumir trans, falava pra mim assim, mas eu te chamo de ele ou de ela? Menina, eu acho muito educado, gente. Primeiro passo de boa convivência para qualquer pessoa. Se você tá na dúvida, pergunte à pessoa. É simples. Nossa, uma etiqueta tão simples. Só pergunta, gente. É só perguntar. Né? Se a pessoa se ofender com a sua pergunta, aí você manda ela catar coquinho, porque é ela que não se resolveu ainda na vida. E aí, então, assim, isso aqui é um lembrete do amor que a minha ancestralidade tem por mim, do respeito que a minha ancestralidade tem por mim. E eu carrego isso aqui, assim, virou meu... como acho que é japamala. Tem um negócio de japamala que você fica pegando assim, né? Sim. Então, isso aqui virou meu japamala. Quando eu tô no terreiro e acontece alguma coisa, eu pego isso aqui aí pra mim não surtar. Porque tem desafios, tá? Ainda hoje eu tenho desafios dentro da religião igual eu tenho aqui fora. Sim. Lá dentro eu tenho muito mais do que aqui fora. Sério? Porque aqui fora existe uma coisa que chama passabilidade cis. Se eu não falasse que eu sou um homem trans, ninguém saberia. Isso é passabilidade cis. Entendeu? Eu não tirei o peito ainda. Aí eu uso taper. Mas mesmo sem taper, como eu era obeso, as pessoas acham que eu era um ex, só porque eu tenho ainda esse restinho de peito, assim, porque eu sou um ex-gordo. Então ninguém vai falar assim, nossa, será que é homem ou mulher? Não. As pessoas que não me conhecem, onde eu chego, não sabe. E lá... E aí lá, como tem essa convivência que as pessoas já me conheciam antes, ainda tem aquela coisa de eu ter que educar as pessoas. Fulano, não é irmã, é irmão, né? Meu nome é Victor, né? É o Lembavurá. E aí eu tô tendo que fazer toda essa, né? Por quê? Porque eu não quero sair de onde eu nasci. Entendi. Porque eu tô tendo que educar a minha mãe. Que me pariu, eu amo minha mãe, eu não vou xingar minha mãe. Eu vou, né? Então eu tenho que falar, mãe, igual esses dias eu cheguei na minha mãe e falei bem assim, mãe, tá vendo isso aqui? Mostrei pra minha identidade, meu RG e minha CNH. Ó, aqui tá a Victor. Victor falando de tal, assim, sabe? Na certidão de nascimento do meu filho já foi retificado. Nos documentos do meu filho já foi retificado. Não existe mais a fulana. A senhora não tem mais uma filha, eu sinto muito, tá? Eu peço perdão pra senhora se isso decepciona, mas isso aí é um problema da senhora agora, porque eu tenho a minha vida, entendeu? Eu sou o Victor. Então, quando a senhora fala assim, minha filha, as pessoas ficam confusas, porque elas acham que a senhora tá, Entendi.
Porque é uma pessoa que nunca não sabe que eu era, não sabe, do meu passado. Olha pra mim e vê um homem. Aí a minha mãe tá falando, minha filha. Ah, é a Vicky. Ela tava trabalhando, aí eu falei pra ela que ela tinha que. Mãe, por favor, se esforça mais. Mas isso com muito respeito, viu, gente? Muito respeito, muito amor e respeito. Com muito respeito, né? Com muito amor e respeito, porque ela foi a mulher que me deu a vida. Entendeu? Eu tenho que honrar o útero que eu nasci. Se eu quero ser feliz na minha vida, eu tenho que... Bendito seja o útero que eu fui gerado. Então, eu honro a minha mãe. Agradeço a Deus pela vida dela. E um segredo de prosperidade, interrompendo a linha de raciocínio, vai lá. Para você ir para frente, você tem que entender que você não é pai, nem mãe da sua mãe, nem do seu pai. Eles que são seu pai e sua mãe. Então, você tem que respeitá-los. Você não tem direito de julgar o que eles fizeram. Porque eles deveriam ter feito assim. Não, cada um faz o que pode. Mas podia ter feito. Mas fez o que pôde. Era o que tinha naquele momento. Entendeu? Agradeço a Deus e chega e vai pra frente. E aí, para complementar, enquanto você ficar carregando isso, você não sai do lugar. Não sai. Isso, gente, é energia, é espiritual e também, vou falar da ciência. É científico. Por quê? Porque o trauma tá lá no seu inconsciente. Enquanto você não cuida do trauma, ele vai continuar atrapalhando sua vida, porque você é um adulto da expectativa de ser cuidado como uma criança. Vai viver na dor. Vai viver na dor. Vai viver na dor. Exatamente. Onde paramos? Vamos para o lugar que você está hoje. Porque você começou... Meu Deus, eu não sabia dessa história. Começou sozinho, tipo, aprendeu do nada. Aprendi sozinho. Sozinho. Não fez curso, foi ali. Cara, é coragem. E é muito legal isso, porque é empreender, né? Empreender é isso, gente. Empreender nato ali. Porque você começa do nada, você começa sem saber, você vai com o que você tem, com a ferramenta que você tinha. É o que tem. Empreender... Como que é o nome desse vinho? Esse vinho? Peraí. Aqui. Pedra Cancela. Nossa, Hanna, esse vinho é muito bom. Acho que dá pra gente vender essa taça aqui. Dá o quê? Quantas taças será que dá esse vinho? Umas 4? Dá mais. Pagamos R$50 nesse vinho. Eu acho que dependendo do lugar a gente consegue vender R$50 a taça. Agora, primeira parte do empreendedorismo, a gente tem a ideia. Segunda parte do empreendedorismo, a gente vai descobrir onde vende esse vinho no atacado. Ou então, para a gente começar, a gente vai lá no mercado, a gente comprou esse vinho, vamos comprar de novo, vamos pegar do nosso bolso aqui, investir R$50, comprar mais uma taça, chamar nossos amigos. Olha, gente, eu tô vendendo esse vinho aqui, muito bom, jogo meu merchan, converso, R$50. Aí eu converso, eu valorizo o passe do meu vinho, e aí eu vou vender para os meus amigos, cada taça R$50. De um vinho eu fiz 4. Volto lá no mercado, compro 4 garrafas. Chamo mais amigos, e vou vender de novo. Isso é um exemplo bem esdrúxulo, viu, gente? Assim, é o que estava na mesa agora que eu pensei. Então, isso é empreender. Aí eu quero escalar esse negócio, eu quero ganhar muito mais do que só R$200, R$500. Aí eu vou estudando o mercado, eu vou criando estratégias de como eu pego mais pessoas, de como eu trago mais gente para minha casa, de como eu faço, ao invés de fazer essa reunião uma vez por semana, eu faço mais vezes. E assim eu vou aumentando. Isso é empreender. E para empreender é isso, é coragem. Você tem que ter coragem. Para empreender não cabe vitimismo, entendeu? Se eu tivesse até hoje, no 1º de março, achando que eu não dou conta, porque olha onde eu nasci. Nossa, nunca que eu vou ser... Ninguém nunca me deu uma oportunidade. Gente, vocês nunca vão me ver, a não ser que eu esteja com muita raiva, eu tô sendo irônico com a pessoa, né? Mas isso é muito raro, a pessoa consegue tirar essa raiva de mim, fazer eu ficar com tanta raiva assim. Mas vocês nunca vão ver eu numa posição de coitado, entendeu? Eu, desde criança, eu lembro que eu tinha, acho que uns 12 anos, eu vi um filme, e a mulher falava bem assim, ó, me jogue aos lobos, que eu volto liderando a matilha. Cara, aquilo pegou eu. Não entendia nada com nada, mas eu gostei dessa frase. Me volte aos lobos, eu volto liderando a matilha. E eu, entendeu? Então, empreender isso. Você pegou um limão, faz uma limonada. Mas olha pra você ver, né? Sabe com quem que eu aprendi a empreender? Com a minha mãe. Olha só. Com uma mulher que estudou até a 4ª série, tá?
criou seus filhos sozinho, teve muitos empreendimentos na vida. Alguns eu não vou citar aqui porque eu não me sinto pronto. E aí... Cena dos próximos capítulos. Cena dos próximos capítulos. E aí, não sei, né? Vai que viraliza, não sei. Eu não tô pronta ainda. E aí, eu aprendi a aprender com ela. Tem muita gente que fala muito mal do Bolsa Família, por exemplo. Eu entendo. Só que, por exemplo, meu filho ele tem 15 anos. Meu filho é uma pessoa super... Nossa, você tem que conversar com ele pra você entender. Ele perguntou assim, pai, você é contra ou a favor o socialismo? Aí eu falei assim, depende, meu filho. Sabe por quê? Porque tem gente que se torna dependente do socialismo. Se torna dependente dos benefícios que o governo Lula traz, por exemplo, daquela época que era Bolsa Família, Fome Zero e tudo mais. A sua avó é uma mulher empreendedora. Ela pegou o Bolsa Família, Fome Zero e empreendeu. O que aconteceu? Ela gerou outro empreendedor aqui, que sou eu. A última vez que eu dependi de algum benefício do governo era quando eu era filho da minha mãe. Eu morava na casa dela. Que eu dependia dela. Mas puxar meu CPF lá, tipo, eu não tenho benefício no meu nome, que eu fui lá, fiz mais FII pra ficar pegando 1.500 Bolsa Família. Não tem isso na minha vida. Teve pandemia, eu não fui atrás de auxílio, eu fui atrás de fazer o dinheiro. Eu vou ficar preso ganhando 300, R$1.000 do governo, sendo que eu posso fazer a minha história. Sim. Então, eu sou assim. Então, eu não sou a favor nem contra, porque existe o meio termo. Porque se um evento, uma coisa dessa, um projeto desse, pega pessoas como a sua avó e alcança pessoas como eu, porque, querendo ou não, o meu resultado de empreender, ele veio de assim, de certa forma, de um benefício, né? Que muita gente condena. Eu sou contra esse vitimismo que está implantado na sociedade. É porque é vitimismo disso. É porque a sociedade... porque é difícil isso. Sim, meu anjo, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Enquanto você viver nessa terra, você vai ter desafios. Viver é desafiador, entendeu? Respirar é um milagre, né? Viver é um milagre. Então, tem que fazer. Você quer passar a vida inteira sendo um coitado, um fudido, não sei... Pode, fala aí. Você entendeu? É escolha sua. Cara, quando eu vejo gente falando assim, mas fulano se acha porque tem isso, que tem aquilo outro, eu ficava sempre escutando, sempre uma criança muito observadora, né? Eu ficava observando assim. Aí eu tive a fase de fofoqueiro, tá? Eu tive a fase. Como assim, fofoqueiro? A fase da imaturidade, a fase da Maria vai com as outras. Tá, entendi. De ter uma fofoca que tá no meio. Menino? Me conta. Entendeu? Eu só não levava a fofoca pra dentro, mas eu adorava saber a fofoca. Isso era uma imaturidade do meu cérebro, porque o adolescente, gente, a neurociência fala que a adolescência é uma limitação do seu cérebro, é uma fase em que seu cérebro tem limitações. Gente, tá? Então Mas adolescente é complicado. Né? Mas você não pode permanecer adolescente a vida inteira. Você tem 30 anos, 40 anos. Se você tá fudido, meu irmão, eu sinto muito. A culpa não é do governo. A culpa não é da sua mãe, não é do seu pai, não é do seu vizinho. A culpa é sua. Assuma a sua responsabilidade. Começa a olhar no espelho. O segredo é o espelho, viu, gente? Olha no espelho assim, pega o espelho. O que eu posso fazer para mudar a minha vida? E aí, camarada? Olha para você no espelho, você mulher, você homem, e olha e pergunta, o que eu posso fazer para mudar isso hoje? O que eu não gosto de mim, que eu quero mudar? Como eu mudo isso? Cara, se você tem um desse aqui na mão, você é fudido porque você quer. É escolha. É verdade, gente. É escolha, Tudo entendeu? Ficar com raiva de quem tem mais dinheiro que você, de quem tá melhor, porque a vizinha colocou piscina e eu até hoje morro de trabalhar, não colocou, porque você não trabalhou com a cabeça. Hoje em dia, tem muito tatuador aí que é mais velho que eu tenho até raiva. Isso que eu ia perguntar, conta agora que você contou toda a história, conta onde você chegou, onde você tá hoje. Hoje... Você fala como?
Hoje, depois que você saiu, porque saiu lá do 1º de março. Eu saí do 1º de março, fui pro Jardim Mossoró, depois voltei pro 1º de março. Do 1º de março, tá em outro lugar. eu fui pra Avenida Brasil. Naquela época do Quelê que eu tava falando, da iniciação, eu passei em frente, eu lembro até hoje, meu pai, se ele visse, ai meu Deus. Eu falei pro meu pai bem assim, eu tava dentro do carro dele, eu falei assim, meu pai, meu sonho é ter um estúdio de tatuagem aqui uma vez antes da gente ir pra casa do senhor. A gente até ia alugar um estúdio aqui, mas é muito caro, era R$5.000. Nós não conseguimos achar mais barato. Ele, então, é só pedir com fé. Aproveita que você tá com o seu pai no pescoço. Porque o santo é uma aliança, é um símbolo que você tá carregando o seu santo ali. Então, você tira... Vai passar, no caso da onde eu nasci. Sim. 4 meses que a gente vai passar com aquilo ali. 4 meses você vira um santo na Terra. É pra ser assim, tem gente que não é. Mas aí, pra quem não é, só lamento. Porque eu fui e eu não me arrependo, tá? Se eu pudesse voltar atrás, eu faria de novo. E, lógico, não cometeria alguns erros. Porque eu cometi erro também. Eu não pode gritar. Aí eu gritei. Eu tenho um filho de 15 anos. Se você tem um filho de 15 anos, você não precisa gritar com ele, meu Deus. Bendito seja. Você nasceu coroado de sorte. Então, eu pedi muito. E aí eu pedi muito e quando foi a mulher que estava comigo naquela época, ela entrou para iniciar. Quando ela entrou para iniciar, ela saiu, eu passei na Avenida Brasil, passei várias vezes, eu estava vendo uma sala terminando de construir e uma placa de aluga. Um dia me deu coragem, assim, eu liguei para perguntar o preço. Deu aquela coragem que eu nunca tive. Isso, gente, vindo da onde eu vi, era um salto, assim, quântico, sabe? Muito grande, assim, completamente fora da minha... até da minha própria perspectiva. Eu tinha sonhos, eu sempre fui muito altruísta. Sou um sonhador, eu acho que altruísmo é a palavra que me define. Se falasse, uma palavra que define o Victor. Ele é altruísta, ele é sonhador, ele acredita no mundo melhor e um monte de coisa. Unicórnios, tudo mais, eu acredito, gente, acredito mesmo. E aí, eu peguei, fiz isso, liguei. Aí perguntei, tava barato o aluguel, assim. Eu achei que tava barato, porque eu tinha conseguido fazer uns trabalhos grandes que chegavam nesse valor. Falei assim, cara, eu já tô conseguindo pagar, eu acho que eu consigo pagar esse aluguel. Só que, como todo bom masoquista, precisava de um planejamento. Aí eu sentei, pensei. Eu falei assim, se eu conseguir 3 meses de aluguel, eu encaro isso. O que eu fiz? Eu era bem iniciante ainda, eu fiz uma promoção. Eu conversei, ranquei assim o vendedor da minha alma, sabe? O rígido, um pouquinho de rígido que eu tenho lá embaixo, psicopata, ranquei lá de dentro, assim, pra fora, assim. E eu conversava com todo mundo. É tanto, mas eu faço por tanto, e bababá, e conversava. Consegui juntar dinheiro de 4 meses. Cheguei na mulher, falei assim, tá, a senhora cobrou tanto no aluguel, mas se eu te der tanto, em tantos meses a senhora faz? A gente fecha? Ela fecha. Um bolão de dinheiro assim na mão, Aí eu fechei, eu peguei, então tá, tô me mudando, já pode me dar a chave. Tá, foi pegando. E tem quanto tempo? Isso foi, nossa, tem 5 anos. 5 anos atrás. Eu tinha quase 4 anos de tatuador. Vou fazer 9 anos de tatuador. Nossa, então você mudou rápido. Ixi, depois que eu mudei para a Avenida Brasil, aí eu tô de saltos em saltos. Saltos mesmo, não tô falando de degrau em degrau. Sim. Minha vida tá, de repente eu tô aqui e eu, dei um salto, entendeu? Só que eu falo que eu sou resultado do que eu falo. Eu falo para todo mundo sem medo de inveja nenhuma. Porque eu trabalho muito para ter medo de inveja. O meu sucesso é inevitável. O meu sucesso é inevitável. Todo dia eu trabalho para ele. Todo dia eu trabalho para o meu sucesso. Todo dia eu estudo, todo dia eu tô atrás. Eu ia falar para você, na hora que você falou da fé, do pedido, você pede, você tem fé, mas você faz. A diferença das pessoas é essa. Tem muita gente que entra na religião achando que o santo, o orixá, a entidade, ele vai pegar... eu quero tomar um vinho. Você tá sentado na sua cadeira, você quer que ele venha aqui catar assim, te serve na sua mão? Eu sinto muito, não vai acontecer não. Porque quem é do GPS tem uma coisa que a gente fala, a diferença entre ajudar e apoiar. Sinto muito te informar, mas espiritualidade não te ajuda, tá?
Não vai ter anjo do céu para te ajudar. Ninguém te ajuda. Nem espiritualidade. Espiritualidade, seja qual for a sua religião, não importa qual seja a sua religião. As entidades que fazem parte dessa religião que você segue, ela vai te apoiar. Entendeu? Eu decidi, há 9 anos atrás, que eu ia empreender no ramo de tatuagem. E eu trabalhei dia após dia para isso. Tem gente que fala que quando vê o outro fazendo sucesso, fala que é sorte. Gente, eu tive até gente para falar assim para mim, com macumba é fácil. Nossa. Vai lá, meu amor, é só fazer. É só fazer que vai dar certo. É só fazer. Lá no, você entra no TikTok, tem macumba de tudo que é jeito. Você só vai lá e faz o ritual. Fica sentadinho esperando cair do céu, tá? Eu tenho que contar uma coisa aqui sobre isso, que o Victor falou, né, do traço masoquista, que é um traço de personalidade. E quando eu fui fazer a análise do Victor, que a gente vai entrar agora nessa situação também, e o traço masoquista, gente, é extremamente planejador. É uma pessoa que ela estuda tudo nos mínimos detalhes. Então, tudo que ele está falando aqui é fato, porque realmente ele se dedica e ele estuda muito. Até hoje, eu acho que já perdi as contas de quantas análises eu fiz. Quase 1000 análises. Ele foi o único que chegou no dia do atendimento. E eu sempre pergunto, e aí, você já conhece a análise? Você estudou alguma coisa? Ele tinha uma... ele tinha uma playlist, assim, ó, no YouTube. Ele foi me passando tudo que ele já tinha estudado. Ele sabia, eu acho que mais que eu. Ele só precisa saber o quanto ele tinha de cada traço de personalidade, que é o percentual, que foi no dia a gente mediu, a DD evolutiva dele. Mas ele sabia tudo praticamente. De cada traço. De cada traço. Então, realmente, o que ele está falando da dedicação, do estudo desde o começo, desde quando ele era criança, porque o perfil ele acontece ali na primeira infância, é um fato. É quem ele é. E aí, aproveitando aqui pra gente finalizar, eu queria entender o que aconteceu na sua vida depois da análise. Porque também teve um corte aí, né? Sim, olha... Nessa fase, eu tava na fase que eu escutava o Elton todo dia. Aí eu falava assim, gente, eu preciso encontrar alguém aqui que faz essa análise. Porque eu sou muito desconfiada. Eu não queria entrar no negócio do Instagram lá, a pessoa fazer minha análise lá na ponte que caiu, assim. Sou muito desconfiada. Aí é mesmo? Eu ficava assim, não faz sentido. Eu quero ver a pessoa. Quero olhar, quero que a pessoa me explica. Eu quero que ela olhe pro meu corpo, entendeu? Eu nem imaginava como era feito. Eu achava que eu chegava lá na sala, assim, eu ficava lá, pelado na frente, lá, a pessoa olhava meu corpo e falava, você é isso, isso e isso. Não é exatamente pelado, tá, assim, gente? mas era isso que eu pensava. Uh-huh. Queria eu ficar pelado. Até parece que eu tenho coragem de ficar pelado pelos outros. E aí, eu peguei... Aí vocês começaram a fazer. Eu já conheci o espaço de vocês. Uhum. Eu conheci primeiro a Ana Gesselli. Ela foi tatuar comigo. Ah, verdade. E eu comecei a fazer terapia com ela porque eu tinha sofrido um assalto. E eu comecei a ter crise de pânico. Foi muito, muito, muito louco. E aí eu comecei a fazer terapia com ela. A companheira que estava comigo começou a fazer terapia com ela. Lembrei. E aí eu comecei a seguir todas vocês. Eu lembro da primeira vez que eu tive conversa com essa mulher aqui, ó. Eu lembro que eu falei pra ela assim, ó. Então, você tava com um vestido vermelho, um batomzão vermelho. Gente. Olha, eu queria muito fazer, mas sabe por que eu acho que se eu fizer, ó, minhas falas, isso vai mudar minha vida. Porque sabe como eu me sinto? Uma Ferrari linda, parada na garagem, porque tem algum defeito lá dentro, que ninguém sabe o que é. E ela não sai da garagem. É assim que eu me sinto, uma máquina que não funciona, né? E eu lembro que nós tivemos essa conversa. E aí eu já tinha começado acho que é o primeiro dia que eu ia fazer a sessão de terapia com a Ana. Inclusive, um beijo, meu amor, eu amo você. Amamos. Amamos demais. A Ana Gesselli, ela é geminiana. Ela tem acidente de gêmeos, alguma coisa assim. E, então, assim, eu acho que de todas as psicólogas que eu... Apesar que eu não tenho muitos na vida, porque eu sou fiel até com psicólogo. Até com o depilador eu sou fiel.
Isso faz parte do traço de personalidade. Sim. E aí ela me entende muito bem, ela me ajuda, ela faz as perguntas bem sistemáticas, porque eu sou sistemático, então eu quero que, se você vai me ajudar, você vai ter que entender como funciona a minha cabeça. Então, ela faz perguntas assim muito... Eu tô dando uma pausa da terapia, porque eu tô envolvido nessa construção. Gente do céu. Eu tive que parar até da academia, que eu não tava dando conta de treinar. Tava correndo um mês assim, ó, e eu não conseguia ir nem um dia da semana. Eu fui lá e tranquei a academia. Eu falei assim, não, eu já perdi um mês, eu não vou perder mais um. Aí eu fui lá, tranquei, eu fiquei um mês trancado. Um dia eu volto, antes do mês terminar, eu volto. Aí eu já consigo organizar a minha agenda para mim trabalhar na construção, atender tatuagem e fazer meus treinos. Sistematicamente. Tudo assim. Tem que ter organizado, tudo certinho. E aí, eu fazendo a terapia com ela, acompanhando vocês. Eu comecei a seguir vocês no Instagram e tudo mais. Eu tava seguindo o Elton. E aí, aí vocês lançaram alguma coisa. Foi uma palestra. Uma palestra. Uhum. Lá no hotel, ali da Avenida CPA, um hotel ali da Avenida CPA. Quase, eu acho. E a Monize, que eu era mais amigo da Monize, ela tava me falando, vamos, eu também vou palestrar lá, vamos. E ó, esquentando, né, gente? Vamos. E eu já queria fazer a negócio. Então eu saí da minha casa pra ir na palestra, decidido que eu ia fechar aquela análise naquele dia. E aí eu tava começando um relacionamento, eu falei assim, eu não quero começar esse relacionamento igual aos outros. Eu quero que ela tenha o meu mapa de como eu funciono. Legal. E ela entenda como eu funciono. Porque eu tô cansado de dar errado. Gente, se o barco afunda 3 vezes, você vai continuar falando que a culpa é dos outros. Não é só do barco. Não, então para. E aí eu falei, não, vamos resolver esse negócio. E aí eu fui lá, fiz análise e tudo mais. E aí isso me ajudou, eu fui começar, porque não é só fazer análise. Você tem que estudar os seus traços de caráter. E eu já tinha feito meio caminho andado, já entendi mais ou menos os traços, eu tinha que entender agora a minha porcentagem de cada traço, o que cada traço interfere em cada coisa na minha vida. E até hoje eu tô descobrindo, entendeu? E aí depois que eu fiz a análise, eu entendi que, igual, por exemplo, hoje em dia... Se eu quero me concentrar bem, eu sento com um caderninho. Uhum. Eu vou estudar. Gente, só tem desenho aqui no caderno. Mas eu tô riscando faz hora. Uhum. Porque me ajuda a relaxar, me ajuda a concentrar. E aí, às vezes, eu vou falar coisas mais complexas, eu vou fazendo uma listinha do que eu tô falando, pra mim ter uma ordem cronológica de tudo que eu tô falando. Porque senão eu vagueio muito entre meus pensamentos. Eu começo a falar de uma coisa, eu vou pra outra, e assim vai indo. E assim como foi esse podcast praticamente inteiro. Eu ia até falar sobre isso. As pessoas devem falar assim, nossa, a Hannah tá tão quietinha, mas é porque eu respeito o perfil comportamental dele. Eu sei que ele precisa de uma concentração, eu sei que ele precisa de um sistema, eu sei que ele precisa de um tempo pra... Pensar. E se eu fico interrompendo muito, ele vai desconcentrar. E na hora que eu vejo que é o momento, eu vou lá e faço esses links. Senão, desconcentra a pessoa. E eu literalmente esqueço de onde eu tava. Entendeu? A gente tava indo pro Elton, que você fez a análise, aí tava assistindo o Elton, aí o pós-análise. Isso, aí eu fui entendendo, né, os meus traços de comportamento, tudo mais, meus traços de caráter. Aí eu fui aderindo, falei assim, então esse aqui é o traço que eu tenho predominante, então eu tenho que cuidar dele, eu vou cuidar dele. Então eu sou gordo desse jeito porque eu carrego o peso de todo mundo. Uma coisa que me ajudou a emagrecer mais ainda. Eu já tinha perdido. Quando eu fui lá fazer análise, eu pesava 126, eu acho. Eu já tinha emagrecido um pouco. Eu cheguei a pesar, tem até antes e depois que eu fiz no meu Instagram, eu cheguei a pesar 139. Meu braço parecia um salame, minhas pernas pareciam... Entendeu? Eu era todo redondo, assim, grande. Parecia um tronco do mar, mas bem redondo, bem fofinho, assim. Eu de 139, e aí quando eu fui fazer análise, eu tava com 126, mais ou menos. Tinha emagrecido bastante, mas mesmo assim ainda tinha muita peso pra perder. Hoje eu estou com 92, não passo 94. Eu tô quase 3 meses sem fazer academia direito, certinho. E meio sujando a dieta. Deu até espinha em mim, eu tive que fazer uma pausa nos hormônios da transição e tudo mais pra dar uma calmada, assim, né? Porque não pode tomar os hormônios, comer chocolate, essas coisas, não pode. Dieta tem que continuar. E aí, eu fui entendendo.
Por que eu tinha esse... Eu não comia comida, eu comia emoção, eu carregava todo mundo, eu me preocupava com todo mundo, eu queria ajudar todo mundo. Então, a análise corporal, ela veio para ajudar a entender. Eu acho que a frase fundamental que resultou dessa análise. O único mundo que eu preciso carregar de verdade é o meu. O único. Nem o do meu filho eu preciso carregar. Falo isso para ele todos os dias. A minha obrigação como pai, que eu escolhi ter um filho, é dar para ele o básico de sobrevivência, o basal. Eu tenho o dever como pai de alimentá-lo, orientá-lo, levá-lo na escola, ensinar ele a conviver na sociedade. Mas eu ensino para o meu filho, que já tem 15 anos, que ele é responsável pelas escolhas dele. Cabe a mim, como pai, que sou responsável por ele, e ainda respondo. Se ele cometer um delito, eu respondo criminalmente por ele. Entendeu? Eu tenho que usar meios para educá-lo. Mostrar para ele que lá fora é muito pior. Então, a punição, ela é um meio de você já ensaiar o seu filho para a vida. Eu não estou falando de bater, você não precisa bater no seu filho. Mas ele precisa saber, desde pequeno, que tudo que ele faz tem consequências. Então, a responsabilidade do pai é essa. Agora, se eu fico me matando, por exemplo, quer ver? 90% dos pais se preocupam com isso. Meu Deus, o que será que meu filho vai ser da vida? Você já perguntou o que ele quer ser? Ninguém nunca deixou eu ser o que eu queria. Você entendeu? A gente é arrastado pela onda da sociedade, assim, ó. Entendeu? Vai todo mundo, aquela manada, uma empurrando a outra. Ai, porque o filho do vizinho agora é médico. Gente, o filho do vizinho é filho do vizinho. Você, como pai, tem a obrigação de orientar seu filho. Você está orientando? Eu sinto muito em informar você que trabalha demais. Seu filho, ele precisa mais de você do que seu dinheiro. Fato, eu falo isso pra todo mundo, gente. Trabalhei com criança um tempo e... O seu dinheiro não vai servir para tirar seu filho de dentro de uma cadeia. Você pode ter o melhor advogado do mundo. Você vai tirar ele vai voltar para lá. Seu dinheiro não vai servir para educar ele depois que ele já estiver torto. Se ele estiver viciado numa droga, num álcool, em alguma coisa. Então, esse é o seu dever como pai. Então, isso que é... Perdi a linha do raciocínio. Então, eu acho que o principal que fica da análise... Da análise, nós estávamos falando da análise. Então, eu não tenho a obrigação de carregar o meu filho de uma forma que a sociedade ensina. Nem ele, nem ninguém, né? E outra coisa, ó. Todo mundo cria o filho para ele criar você depois. Isso é tão chato, gente. Eu tenho uma irmã, dívidas emocionais. Eu tenho uma irmã que ela é deficiente, ela nasceu com distúrbio mental. Eu cresci achando que eu ia ter cuidado dela, da minha mãe, de todo mundo, porque eu sou o irmão mais velho. E eu cuido de todo mundo. Meu primeiro filho não foi meu filho. Eu tive 3 filhos, que foram os meus irmãos. Então, desde cedo, eu sei o que é responsabilidade. Então, eu carregava uma responsabilidade que não era minha, era da minha mãe. Entendeu? Isso trouxe muita dependência emocional para minha vida adulta. Eu falo sem medo que com a cabeça que eu tenho, eu poderia estar num lugar muito mais alto. Mas as dependências emocionais me atrapalharam muito. E até hoje, eu não estou perfeita ainda. Até hoje eu estou cuidando de cada uma delas. A gente vai descobrindo no caminho. Viver é isso, tá? A gente vai descobrindo, aí vai evoluindo. Eu descobri que eu tenho uma espinha aqui, então eu vou comprar um remédio, vou tratar. Eu descobri que tem uma verruga que nasceu aqui na minha perna, vou tratar. Eu descobri que eu tô com uma dorzinha no meu dedinho. Inteira, né? Você vai tratando, você vai cuidando de você, você vai parando suas arestas, você vai se aperfeiçoando. O caráter do ser humano é construído, entendeu? E aí eu entendi que eu não tinha que cuidar da minha mãe. Antigamente, se eu estivesse no meu estúdio atendendo você e ligassem pra mim falando que tinha acontecido alguma coisa na minha casa, eu era o super-herói de lá. Aconteceu uma briga. Você largava tudo e saia correndo. Adivinha quem que ficava desesperado? Eu. Primeira pessoa que falei, liga lá. Aí ligava. Tá acontecendo isso.
Meu Deus. Aí eu já ficava naquele desespero. Eu tinha que adiantar tudo, porque eu também não podia mandar o cliente embora. Também tinha outra responsabilidade. É o dinheiro que eu levava o pão para casa. Então, eu já despachava o cliente rapidão lá, e aí já ia resolver o problema dos outros. Até que quando eu comecei a conhecer o Elton, a penúltima vez que eu socorri minha mãe de um relacionamento disfuncional, do último relacionamento disfuncional, eu falei pra ela bem assim: eu não vou mais vir aqui socorrer a senhora. Não quer dizer que eu não te amo, mas eu não vou mais vir aqui. E aí aconteceu o problema, como estava previsto. Ligaram pra mim. Sabe o que eu falei? Liga pra polícia. Sim. Eu não sou polícia. Eu vim de um lar disfuncional. Minha mãe era uma guerreira. Então não é fácil para uma mulher ser uma guerreira. Não é fácil. Para uma mulher criar 4 filhos sozinhos. Então muitos sentimentos dessa mulher não foi atendido. Muitas coisas, muitas necessidades dela não foi atendido. Então ela tem muitas dependências emocionais. Uma mulher que é guerreira demais, ela tem muitas dependências. E acaba se envolvendo como em porcaria, como em bosta. Só que também é a escolha dela, tá, gente? É legal contextualizar, porque o pessoal não está acostumado com o tema. E quando a gente fala, eles ficam em choque, né? Então, assim, a dependência emocional é você viver em função do outro. O que o outro espera de você, o que o outro quer que você faça, o que o outro tá falando de você. Às vezes você nem conhece a pessoa. A gente tá falando da mãe aqui, mas às vezes pode ser qualquer pessoa. Quem tá vendo agora. Vocês aí, que eu nem conheço, né? Eu posso ter dependência emocional de quem tá me vendo. O que seria? Eu me preocupar com o que vocês estão pensando, né? E aí eu não falar algumas coisas que vocês deveriam saber. Então, quando o Victor fala sobre, né, o que a mãe dele passava em relação a esse tipo de problema, tá numa relação disfuncional, é muito, muito claro que quando a pessoa está numa relação, exemplo, sua mãe apanhou do marido. Sua mãe apanhou do marido, ela liga para você. Victor, pelo amor de Deus, eu apanhei do marido. Vamos ser bem sinceros, ela quer resolver a situação? Não. Ela não quer resolver a situação. Porque se ela quiser resolver a situação, ela vai ligar para a polícia. Foi o que ele falou, liga para a polícia, eu não sou a polícia. Ela não quer resolver e ela ainda te coloca no meio de uma confusão. Hannah, mas é minha mãe. É sua mãe, só que isso não é justo e isso não é correto. Você só alimenta a dependência dela. Você só alimenta, porque ela vai, de uma maneira inconsciente, sempre se colocar numa situação ruim para você ir lá e cuidar dela. Você é o herói, você é o guerreiro, você é o que cuida dela. Por quê? Porque ela precisava de cuidado, da onde ela não teve, e ela vai buscar cuidado da onde ela não deveria buscar. Então, bem contextualizando, é isso que acontece. Aí, adivinha o que aconteceu? A minha mãe parou de arrumar esses homens. Olha aí. Tá? Não tem mais necessidade de arrumar homem ruim. Antes desse último evento que ela precisou de mim e eu mandei chamar a polícia, que meus irmãos me ligaram e eu mandei chamar a polícia, antes disso, teve uma última briga que eu intervi, falei que ela não ia intervir mais, aí teve a outra que eu mandei chamar a polícia. Antes dessa outra, eu entrei na frente de uma foice para defender minha mãe. Meu Deus. Tá? Eu falo com todas as letras. Eu tô viva aqui porque eu tenho deixado na minha vida. Porque a foice do homem chegou bem assim, ó. Meu Deus. O homem parou com a foice bem assim, ó. Ele foi socar a foice da minha mãe, eu entrei na frente dele. O homem... Eu sou desse tamanho, o homem era assim. Gente, parecia que eu tava vendo um demônio no homem. Um homem preto, assim, o olho dele vermelhão, assim. E aí eu olhei dentro do olho dele. Hannah, eu nunca vou esquecer essa cena. Eu olhei dentro do olho dele, assim. Ele parou com a foice bem assim, ó. Bufando de raiva, sabe? Bufando. Aí eu pensei lembrando a minha mãe os dias desse acontecimento, que eu quase morri. Eu podia ter morrido. Sim. E aí, já pensou ela enterrar o filho dela? Aí tá, aconteceu isso. E o cara depois ainda ficou me perseguindo. Aí vai eu, perigo. ó. Aí vai eu, ó. Você em risco, sua família em risco. Vai eu ter que resolver pepino dos outros, que eu arrumei pra mim quando eu fui me meter na vida dos outros. Aí eu peguei, falei isso pra minha mãe. Aí aconteceu isso só mais uma vez. Aí chamou a polícia. Ela aprendeu a resolver sozinho. Aí, quando ela resolveu sozinho, sem mim, ela não arrumou mais. Ela arrumou, ó, arrumou um outro rapaz, outro depois. O cara era até legalzinho, mas olha, o cara tinha problemas de dependências emocionais familiares. Sim. Problemas que minha mãe sabia que ia atingir ela mais pra frente. Sim. O que ela fez?
Saiu do Saiu relacionamento. fora. Eu não precisei falar pra minha mãe que ela tinha que fazer ou deixar de fazer. Ela tomou a postura Sim. de dirigir a vida dela. As pessoas, elas não entendem que quando a gente muda, o nosso ambiente muda, né? E é Muda. muito legal isso. E aí, o que o Victor trouxe é que, assim, a análise, ela te dá uma clareza extremamente profunda de quem você é, né? Que é um autoconhecimento muito profundo. E a gente aprofunda muito essa questão das emoções. E a gente mede a dependência emocional, assim como a gente mede a necessidade de estar ou não com pessoas. E quando ele se conheceu, ele conseguiu ajustar tudo isso. Ele ajustou tudo isso. Ah, Hannah, mas o que tem a ver eu tirar o mundo das minhas costas, as pessoas das minhas costas, com emagrecer? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por quê? Porque se você não tá equilibrado emocionalmente, você vai comer suas emoções. E ele tendo que lidar com tudo isso, não tinha como emagrecer, né? Pra me aguentar todo mundo, precisa ser forte, Precisava gente. ser forte. Então, o corpo entende que precisa ser forte. Assim como a gente somatiza doenças físicas, a gente também somatiza outras coisas, né? Transtornos e obesidade, enfim, outras coisas. Então, assim, a análise, gente, ela é muito legal, ela é muito profunda. E uma das coisas que eu percebi, que eu vou falar agora, é a questão do relacionamento. Acabei de saber que ele está em um relacionamento. E pelo pouquinho que eu escutei, a pessoa é uma pessoa incrível, né? Que está potencializando ele. Então, Ainda assim, mais. ainda mais, porque já isso é incrível. Porque a gente fala de relacionamento na análise, a gente já tinha falado para ele sobre isso. Ele já sabia como entender os traços de personalidade, então ele vai fazer uma análise da pessoa que ele tá. Então não é só... Já tô trabalhando nela já. Não é só a análise dele, a pessoa entender como ele funciona, mas é ele entender como a pessoa funciona, os clientes funcionam, a Sim. família funciona. Então você começa a entender como todo mundo funciona. Você ajusta tudo para atender melhor as pessoas. Por exemplo, eu vou atender a Hannah. Olha o poder da análise corporal. Eu entendo como funciona, eu vou atender a Hannah. A Hannah gosta de duas coisas. Ela gosta Ele de fez ser isso, inclusive. bem atendida, ela gosta de ser exclusividade e ela gosta de coisas boas, né? Como que fala? Sensação. Sensação. Quando, tipo assim, igual o dia que ela foi lá, mas a Lu também gosta da sensação. Preparei um café da manhã para elas. Maravilhoso. Um café da manhã, verdade. Você entendeu? Então, eu sei que são pessoas que gostam de contato, são pessoas calorosas, né? Tem gente que não gosta de contato, entendeu? Tem gente... Eu sou meio termo. Eu, assim... Eu só sou um pouco desconfiado, mas assim, eu nem sou uma pessoa que gosto tanto de contato, mas também não sou uma pessoa que não gosta, eu sou meio termo. Vai depender da intimidade, vai depender da energia do lugar, vai depender. Mas geralmente pessoas que têm um traço de oralidade muito alta, assim, elas gostam de contato, elas gostam de ser bem recebidas, elas gostam de sensação, você entendeu? Então é importante, eu acho que isso ajuda muito. Uma coisa muito legal no meu trabalho, minhas clientes... Tem muitas clientes que elas falam que elas não têm... Tem cliente que não tem onde tatuar. Elas não sabem, não querem fazer tatuagem grande. Uhum. Elas criam tatuagem só para ir fazer terapia comigo. Paciência de Jó. Que eu converso, que eu escuto. Eu sei que a pessoa... E eu sou um bom ouvinte, né? Uhum. Quem tem a combinação do traço que eu tenho é um bom ouvinte, no geral. Tô falando igual uma tagarela porque, né, tô. Mas, geralmente, agora, nessa... Que tá num ambiente favorável. Isso, mas geralmente eu sou bem quieto. Assim, se eu chego num lugar que eu não tenho negócio, tudo... Tô trabalhando esse lance da comunicação para me desenvolver mais, para mim ter mais desenvoltura, para me negociar. Tô tirando o meu negociador da dor, né, para poder colocar mais preço, porque ele tá sendo... Hoje eu entendo o papel dele na precificação do meu trabalho. Sim. Então eu tô trabalhando isso, que é o merecimento. Tá, eu vou ganhar tanto, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? O que eu ganho com esse dinheiro que eu tô fazendo? Entendeu? Eu vou ver... Olha, ano passado, eu lembro que eu fiz um planejamentozinho, as metas. A meta era viajar 3 vezes ao ano. Só esse ano, acho que eu já viajei 4 vezes. Tá? Então, assim, já fui quebrando. Ano passado, sem ter planejamento, eu passei a virada do ano na praia. Não foi Búzios da vida. Legal. Não foi Búzios da vida, mas foi uma praia. Foi a primeira vez. Então, assim, com a pessoa que eu tô.
Que legal. Então, a pessoa que está do seu lado, ela é muito importante para onde você vai levar a sua vida. Porque ela tem que entender, os seus sonhos têm que se conversarem, entendeu? Igual, eu acho muito legal, assim, minha namorada fala muito sobre nós já conversamos sobre o julgo desigual, né? Que fala, o pessoal que é evangélico gosta de falar sobre o julgo desigual. Cara, não tenho nada contra quem é de uma religião e o outro é de outra. Se dá certo, maravilha, é um caso muito à parte. Tem que ter muita maturidade para dar certo quando as pessoas estão em direções completamente opostas. Mas o fato da minha namorada ser da mesma religião que eu, e não só ser da mesma religião que eu, mas ela entender as minhas visões, porque assim, Hannah, eu tenho tantas visões, eu não sou só além de tudo, eu sou pai de santo, eu não sou só um pai de santo simples, que só quer tocar uma bandinha, fazer as coisinhas normal que todo mundo fez. Eu tenho visões muito grandiosas. Quando eu falei essas visões que eu tenho para o meu terreiro, por exemplo, nossa, teve muita gente que falou, me taxou de doido. E teve muita gente que falou assim, que não precisa, teve gente importante, inclusive, que não precisava de tudo isso. E aí, ó, pra você ver, tudo que é para ser tem muita força. Há 9 anos atrás, quando eu estava começando, porque desde quando eu entrei no terreiro a primeira vez, o Pai de Santo olhou para mim e falou assim que eu era para ser Pai de Santo. Não queria, tá? Ser Pai de Santo não foi uma escolha, exatamente. Igual talento, igual dom, você não teve como você escolher nascer oral rígido, não sei qual a sequência da sua... É basicamente isso. Então, ser pai de santo, exatamente, ter essa missão, não foi uma escolha minha. Dizem os espíritas que foi. Mas eu tenho lá minhas dúvidas, não sei. Não tenho certeza de nada. A única certeza que temos é a morte. E aí, eu peguei, não queria, eu rejeitava. Mas, há 9 anos atrás, quando o pai de santo falou a primeira vez, um pai de santo onde eu estava, eu fui ver um terreno. E aí, que é nesse lugar que era hoje. Não deu certo eu comprar esse terreno. Deu tudo errado. Eu tive uma discussão com a minha mãe, eu tava com aquela primeira mulher ainda, na época. E aí deu tudo errado. Aí minha mãe vendeu para outras pessoas o terreno. Cara, eu só sei que um dia eu já tinha perdido a esperança de tudo. De comprar terreno, de mexer com o negócio, porque eu nunca quis mesmo. Até esses tempos atrás, mesmo depois que tudo... Eu tenho o meu terreiro basicamente montado. Falta levantar um barracão, que é a parte onde vai ter o culto candomblé, é muito bonito. E aí eu passei uns 2, 3 anos sem mexer com nada, assim, só cuidando do básico. Não queria mesmo. Aconteceu de eu conhecer a Rilene. Olha que interessante. Ela veio de um lugar que o pai de santo é do mesmo santo que eu. Eu nunca tinha ouvido falar desse homem, tá? O homem tá lá no cu do Judas. Por coincidência, tudo que eu falava que eu queria fazer no meu terreiro, com os meus próprios investimentos, assim, coisa de caridade mesmo, assim, meus próprios sonhos, minhas coisas de loucura, de sonhar, de altruísmo, de querer ajudar os outros, o homem lá fez. Caramba. Entendeu? E aí ela foi me falando deste homem, e esse homem tem muitas ideias muito parecidas com a minha. Projeto e tudo mais, umas coisas muito legais. E aí isso me trouxe assim, nossa, se o fulano lá no outro final do mundo fez, é possível. Sim. Né? E aí tinha a parte que eu também, uma coisa que eu rejeitava muito, ter terreiro, porque eu não queria ser mãe de santo. Isso nunca conseguia. Gente do céu, era dor pra mim quando alguém falava que eu era mãe de santo. Parecia que a pessoa tava batendo na minha cara com caco de vidro. Sim. Nunca consegui entender, mas era assim que eu me sentia, gente. Doía. Não é nada que eu queria. Eu até queria ajudar. Desculpa, quase. Eu até queria ajudar as pessoas, eu até queria usar esse dom que eu tenho, que inclusive, cientificamente, a ciência explica, a psicologia explica que eu tenho o dom da empatia. Para ser... Tem sensibilidade muito, muito grande. Na minha religião, é o que somos médios. São pessoas como assim que veio com essa mediunidade. Então, essa sensibilidade, né, espiritual. E aí eu não queria ser e tudo, mas aí foi vindo, ela veio, contou a história dele e tudo mais, papapá. Nossa, ela foi... Eu ajudei ela numa fase ruim que ela estava passando.
E ela, sem saber, me ajudou numa fase ruim que eu tava passando. Te mostrou que era possível o que você já tinha no seu coração. Tipo, não era a loucura da minha cabeça. Sim. O que era possível. Sim. Então eu peguei e aquilo me animou. Aí eu saí daqui, aí eu também já estava meio triste por causa da transição. Aí tem esse lance que eu falei que esses dogmas religiosos, né? Do possível não reconhecimento do meu gênero dentro da minha religião. Hoje, graças a Deus, é uma coisa que eu tô vencendo. As pessoas, pouco a pouco eu vou ganhando respeito e tudo mais. E aí, aí ela acontecendo tudo isso, ela me levou lá foi dar obrigação lá no terreiro dela, eu fui, conheci, que por coincidência, uns 4, 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu tinha visto a mãe dela na rede social. Sim. E eu lembro que me marcou muito porque a santa da mãe dela é a mesma que a minha. Nossa, aquilo eu fiquei muito encantado. E era tudo de natureza, era uma chácara. Assim, não tinha como você não se apaixonar. Eu gosto de mato. E aí, eu cheguei, nós éramos amigos, conversando, rezávamos na calçada. Ela tava na fase muito assim, negócio. E aí eu tava ali, tipo assim, aquela coisa do pai de santo tentar ajudar os outros a recuperar a fé, sabe? Sim. Han, não pensa assim, tem outro modo de você ver essa situação assim, assado. E aí nós éramos da mesma religião, aí eu falava assim, você sabe tal reza? Tem uma reza que é assim, assado, você sabe ela? Você já vai ver esse fundamento aqui? Aí eu ensinava pra ela, eu cantava, no candomblé, boa parte das orações são cantadas. Essas rezas nossas são cantadas, é muito bonito. E você vibra, você sente, entendeu? É uma energia muito gostosa. Então, assim, antes da gente namorar, a gente primeiro era amigo. Então, e aí ela foi trazendo isso, sabe? E quando ela pisou no meu terreiro a primeira vez lá em casa, ela olhou para um assentamento lá que chama Tempo. É um inquise Tempo. Ela pôs a mão no pilar assim do tempo assim, e ela fala que ela viu tudo pronto. E ela se apaixonou pelo lugar. E aí nós começamos a conversar sobre isso conversando. Assim, eu vejo isso aqui do pronto. Isso aqui você tem que fazer mesmo. Aí comecei a falar as coisas pra ela. Eu tenho meu sonho de fazer assim, assado. Mas fulano achou que não precisa, não sei o que. E foi indo, eu voltei. Hoje em dia, de uma pessoa que não queria ter terreiro, hoje em dia eu entendo que eu nasci para isso. Esse é o meu propósito de vida. Sem as dependências emocionais, tá? Porque você pode chegar na minha casa hoje e eu vou fazer o que eu preciso para te ajudar. Mas hoje em dia, eu não vou perder a minha vida preocupado se você fez ou não o que eu mandei. Que legal. O que a espiritualidade passou para você. Porque você só é problema meu quando chega na minha casa para pedir minha ajuda. Aí eu te passei... Tem coisa muito simples. Tem coisa, por exemplo, você vai pedir uma ajuda espiritual, tem coisa que com um benzimento, uma oração resolve. A pessoa toma um banho, acende uma vela, resolve a vida dela. Essa pessoa tá ferrada lá, não consegue emprego, pai, ela vai lá, benze, toma um banho, pai, consegue um emprego. E nunca mais volta, ou volta anos depois precisando de outra coisa. Não precisa estar dentro da religião. Tem gente que você, ó, e demora mais para sair para andar. Sim. Então, hoje eu entendo, aí tá, você vai lá, aí o seu caso é um caso assim, até que simples. Aí o guia espiritual, vamos falar que porque o que acontece? Todo mundo tem guias espirituais, você acreditando ou não, não importa. Todo mundo tem uma ancestralidade. Para você andar nessa terra, alguém veio antes de você. Todo mundo tem essa terra. Você pode ser órfão, tá? Sim. Na sociedade você é órfão. Na sociedade espiritual, não. E aí, a Hannah chegou lá, vi, pai Lembavurá, tá acontecendo assim na minha vida. Eu preciso muito assim. E aí você conta seu problema pra mim. Sim. Aí a espiritualidade, às vezes, eu passar o que precisa ser feito. Às vezes eu não posso ajudar essa pessoa. Às vezes a pessoa vai precisar em outro lugar. É legal você saber os seus limites também, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não tem mais dependência emocional hoje. Hoje acabou. Aconteceu um negócio com uma mãe de santo conhecida nossa. E eu e o Espírito Santo saiu da casa dela. Aí minha namorada falou assim, eu não quero ter terreiro porque não tô pronto pra isso.
Ela falou assim, eu tenho um filho que saiu de dentro de mim, que é minha vida. Eu não crio ele para mim. Sucesso, embora nossa caminhada é bem junto por muito tempo aqui nessa terra. Mas, meu filho, se ele quiser ir para os Estados Unidos, ele vai. Se ele quiser arrumar uma mulher e casar. Entendeu? Então, cada um tem seu caminho. Sim. Se eu quero ajudar a Hannah, eu tenho que deixar. A Hannah vai lá, na minha casa. Aí eu dou. Vamos falar que a espiritualidade dela pediu só para dar banho nela, pá, benzer e tá tudo bem. E aí, talvez a Hannah vai sentir vontade de voltar lá. Talvez não, ela já sentiu, já consegui porque eu queria. Eu não sinto necessidade, tá tudo bem também. Não sentiu necessidade de voltar lá, a gente continua amigo, normal, pá. Aí, ou então a Hannah entrou pro terreiro. Entrou pro meu terreiro, virou filho da casa. Aí, mas acontece alguma coisa, ela sente que lá não é lugar dela. E ela pode ir. Aí a Hannah, ela conhece outro lugar e ela vai para outro lugar. A Hannah cumpriu o papel dela até onde ela tinha comigo. Eu tô muito bem com isso. Hoje eu não tenho mais dependência de achar assim, ai, fulano me abandonou, que é a dor do traço oral, né? Eu não tenho mais esse negócio. Hoje, gente, eu sou o amigo mais desnecessário que tem. Eu sou, acho que a pessoa mais desnecessária que tem. Eu sou a pau pra toda obra. A hora que você ligar pra mim e falar assim, principalmente para ajudas espirituais. Victor, me ajuda, aconteceu isso aqui e aquilo outro. Tá, vem aqui, vamos fazer assim, assim, assim. Beleza, ajudar. Às vezes eu passo 3 meses, eu tenho uma amiga que eu amo de paixão, assim. É uma amiga, assim, bem, assim, a gente tem uma coisa, assim, muito legal. Eu fiquei quase maio, junho, julho, agosto. A última vez que eu vi ela foi em maio, eu fiquei 3 meses sem ver ela. Aí esse dia ela apareceu lá no estúdio. Então eu não preciso ver ela todo dia. É a mesma coisa. É adulto, gente. Adulto continua tem vida, sendo amigo. Adulto tem coisa pra fazer. Então eu não preciso que a pessoa fique me ligando todo dia. Eu não tenho essa dependência emocional mais. Se a pessoa quiser estar na minha casa, ela pode estar. Desde que ela não também atrapalhando a andar da minha carruagem. Né? Então, hoje eu sei me relacionar de forma saudável. E lógico que tem coisas que eu preciso aprender. Mas antes não. Eu entendi que eu não queria ser pai de santo porque eu tinha dependência emocional. Sim, isso é muito legal. Você explicou bastante sobre isso. Isso é muito legal por quê? E é uma coisa muito nova, tá? Nesse sentido que você está trazendo. Agora eu vou contextualizar tudo o que você falou para a gente poder finalizar. E eu quero falar de prosperidade. E quero falar da nossa tatu que a gente tem igual aqui, ó, que é uma tatuagem de prosperidade, né? E eu acredito muito em prosperidade e não é por acaso que as pessoas que vêm até mim também acreditam muito em prosperidade, né? Então a gente tem isso em comum. E eu acredito que todo mundo pode, né? Todo mundo pode. É preciso ter coragem, sim. Você pode, sim. E aí, quando o Victor traz que ele foi tendo coragem, é que lá no fundo ele sabia que ele podia. E ele continuou a jornada dele, passou por tudo que vocês perceberam. Hoje ele está com uma pessoa que fortalece isso nele, porque quando ela foi lá e ela falou que era possível, a gente está falando de ambiente favorável. Às vezes você está aí achando que não é possível, que também você está ali com um monte de gente à sua volta falando para você que não é possível, igual você falou. Às vezes, gente, a gente acha que a gente é louco. Porque tá todo mundo falando que a gente não pode, que a gente é maluco, que isso é sonhar demais. É coisa de doido, né? É coisa de doido, que isso é grande demais. E assim, finalizando, uma coisa super interessante, que é o que a análise traz também, é possível você ter escolha, é justamente a dependência emocional. Então, assim, eu acho que é a primeira vez que isso é falado na televisão. Que, cara, espiritualmente, alguém falando de espiritualidade, falando que não tem dependência emocional. Não tem. Porque nesse nicho, né, que eu respeito muito todas as religiões, nesse nicho, todo mundo tem dependência emocional. Exatamente. Toda religião, gente. Toda religião tem. E você, né, hoje a gente pode dizer que antes de qualquer doença, a gente está até no setembro amarelo, antes de qualquer doença, inclusive a depressão não é o mal do século, é a dependência emocional. Antes de tudo, vem a dependência emocional. A dependência emocional castra a sua ambição, a dependência emocional te adoece, a dependência emocional te mata.
Então, assim, falando disso, e é tão novo para quem tá assistindo, então para vocês verem, no final de tudo, tudo mudou porque ele se livrou da dependência emocional, mas se livrou como? Através do autoconhecimento, né? E, principalmente, escolhendo, tendo vontade de fazer acontecer, que preciso ter coragem para ter vontade de fazer acontecer. Então, eu quero, né, agradecer muito o Victor. Ele sabe que ele mora no nosso coração. Sempre. A gente tem um carinho muito grande. E é legal finalizar com essa história que ele acabou de trazer, que mesmo a gente estando longe, né, que a gente fica muito tempo longe, a gente sempre que se vê do mesmo jeito, se respeita, né? Somos adultos. Se admira. Se admira, se respeita, porque a gente sabe que a gente tem nossas obrigações, né? E que cada um tem que cuidar da sua e ninguém tem que ficar bravo por isso. Não. Então, por mais que a gente queira estar perto das pessoas, a gente tem outras coisas para fazer e, né, quem é adulto de verdade entende isso. Então, quero agradecer o Victor. Muito obrigado pela sua história. Tem que ter mais episódios, porque a história é muito longa. Senta o dedo no curtir pra parte 2. Exato, gente. Coloca aí parte 2, porque tem muita coisa. Ó, eu tava pensando aqui, ó, dá pra fazer um podcast só falando de espiritualidade. Dá pra fazer um podcast só falando de prosperidade. Dá pra fazer um podcast só falando de GPS. De repente, nossos cortes estão aparecendo lá no GPS. Verdade. Isso é uma ideia legal, que a gente pode trazer pessoas para participar que falem do mesmo tema. Nossa, é bom demais. Vai ser muito bacana. Então, pessoal, curte, compartilha, encaminha pra galera esse episódio. Muito obrigada. Obrigada, Victor. Obrigado, e até a próxima. Até. Daqui a pouco. Aê! Toca aí.